senhores, vamos a mais nossos vídeos, estudando no CC, dando continuidade, ou seja, com a parte B da prova de formação dos sargentos de 2010. Vamos fazer nesse vídeo comentário das questão de número 60 a questão 65. Nós temos aqui as das 60 a 63 e aqui a seguir, senhores, as questões 64 e 65. O ideal é que você dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Vamos ao primeiro comentário do nosso vídeo, ou seja, a questão de número 60. Ele cita o seguinte: considerando n maior do que 1, se o logaritmo de n na base a é igual ao n, então o valor de a é. Então, senhores, ele está interessado na base desse logaritmo. Então, o que vamos ter pela frente? Determinar o valor dessa base, que é o nosso a, está aqui em forma de potência, né? Essa fracionária, etc. Ou seja, senhores, temos uma questão de logaritmo pela frente. Podemos, para uma das maneiras de sua resolução, vamos usar aqui a definição. Para lembrar, vamos recordar aqui a definição de logaritmo. Dado dois números reais positivos a e n com a diferente de 1, denomina-se logaritmo de n na base a o expoente x ao qual deve-se elevar a base a para obter esse número n. Ou seja, senhores, se temos logaritmo de n na base a igual a x, o a e o n com as devidas condições de existência, ou seja, reais, a maior do que 0 e diferente de 1, temos que o valor de a elevado a x é igual a n. Então, gente, vamos aplicar essa definição no dado nosso problema. Nós temos o quê? Que o logaritmo de n na base a é igual a n. Usando a definição, vamos ficar com a elevado a n igual a n. Ok? Bom, para chegarmos ao final, falta só a gente isolar o a, que temos a elevado a n igual a n. Senhores, mais um aqui para recordar. Em relação à radiciação, a princípio, se temos uma equação x elevado a n igual a com as devidas condições de existência, isolando o x, se x elevado ao n é a, nós podemos citar que x é igual a raiz enésima do a. Então, gente, vamos aplicar esta propriedade nessa igualdade ou nesta equação. Ou seja, se a elevado a n é n, podemos dizer que a é igual a quem? A raiz enésima do n. Senhores, pode até ser uma solução que satisfaça o problema, mas no caso nós não temos nenhuma opção desse tipo. Então, o que nós temos que fazer? Transformar este radical para a forma de potência. Se nós temos, por exemplo, aqui uma das propriedades de radiciação, raiz enésima de a elevado a m, este radical colocado em forma de potência, podemos usar ser a elevado a m sobre n, ou seja, o a base passa a possuir como expoente o m sobre o n. Senhores, aqui para ficar bem detalhado, vamos considerar quem como esse expoente de n? É o nosso 1, né, senhores? Então, escrevendo essa raiz enésima de n elevado a 1 na forma de potência, nós podemos dizer que é a igual a n elevado a 1, olha lá, sobre o n. Em termos de opções, senhores, é a opção D, o valor desse nosso a. Gente, vamos à questão 61. As retas y, k, x mais 2 e y igual a menos x mais m interceptam-se no ponto 1, 4. Assim, o valor de k mais m é. Então, senhores, ele está interessado que, por intermédio de uma interseção entre retas, seja determinado, podemos dizer, o coeficiente angular da primeira reta e o coeficiente linear da segunda.
Tem gente, questão de geometria analítica envolvendo interseção entre retas. Para dar um lembretezinho, vamos considerar aqui o seguinte, como os dados do problema, vamos considerar a nossa reta R sendo a kx mais 2, né? E a nossa reta S vindo ser, a vermelhinha aqui no caso, a y igual a menos x mais m. Senhores, as duas retas então são concorrentes. Elas interceptam-se nesse ponto P, chamando de P o ponto coordenadas 1, 4. Senhores, se essas duas retas possuem interseção no ponto P, é porque esse ponto, tanto é ponto que pertence à reta R, como pertence também à reta S. Ou seja, o ponto P pertence às duas retas. Então, senhores, para chegarmos ao final do problema, vamos usar, se P é ponto da reta y igual a kx mais 2, podemos então trabalhar como? Onde a x na reta primeira aqui, vamos usar 1, onde a y vamos usar o 4. Então, substituindo, ficamos com 4 igual a kx mais 2. K vezes 1, que é o valor x, mais 2. Senhores, dá para tranquilamente a gente determinar o valor do K nessa equaçãozinha. Trazendo 2 a primeiro membro, ficamos com 4 menos 2, que é 2 igual a K vezes 1, que é K. Então, conclusão, podemos trabalhar com o K, que é um dos problemas do nosso final, valendo 2. Senhores, o mesmo raciocínio, a mesma lógica, vamos usar para o caso da segunda reta. Ou seja, a y igual a menos x mais m. Novamente, o ponto P é ponto da reta S. Então, se é ponto da reta S, para chegarmos ao valor do n, vamos usar, onde a x vamos usar 1, onde a y nesta reta vamos usar o 4. Senhores, ficamos com 4 igual a menos 1 mais m. Ora, trazendo menos 1 a primeiro membro, ficamos com 4 mais 1. E 4 mais 1 é 5, e 5 é igual a m. Então, gente, acabou. O K mais m é o problema, e 5 mais 2 é 7. Em termos de alternativa, é a alternativa B de bola. Questão 62, senhores. Para que o sistema seja possível e determinado, deve-se ter, ele está interessado, pelas opções dá para se ver, qual o valor de K para que esse sistema seja possível e determinado. Então, senhores, vamos aqui, ou temos pela frente uma questão de sistemas lineares e em termos de sua classificação. No caso, para ele ser possível e determinado, um lembrete. Usando a regra de Cramer, lembramos, qualquer sistema em que o número de equações venha a ser igual ao número de incógnitas, ou seja, um sistema quadrado, e o seu determinante seja diferente de zero, ou seja, o determinante da matriz dos coeficientes das incógnitas, ele é considerado um sistema possível e determinado. Então, senhores, para chegarmos então ao valor desse K, nós verificamos que temos pela frente aqui um sistema quadrado 3, 3, ou seja, 3 equações e 3 variáveis, né? Então, nós podemos trabalhar então para o cálculo do K, para que esse sistema seja possível e determinado, vamos trabalhar com o determinante dos seus coeficientes, das suas incógnitas, diferente de zero. Senhores, o nosso determinante, denominando aqui de D, sua primeira coluna, coeficiente x, K2 menos 3. Coeficientes y, menos 1, menos 4, 4. Coeficientes do z, 1, menos 1, menos 1. Pronto, formamos o nosso determinante e vamos usar a condição imposta a sistema possível determinado, que é a condição diferente a zero, para chegarmos ao possível K. Senhores, sistema de terceira ordem tem várias maneiras de você executar. Nós vamos aqui usar o denominado sobe e desce, ou seja, vamos mexer com elementos apenas da primeira coluna e da terceira. Ou seja, quem é o último elemento na primeira coluna passa a ser o primeiro. Quem é o primeiro, no nosso caso é o K, passa a ser o último. O mesmo vamos usar aqui na terceira. No caso, menos 1, que é o último elemento, passa a ser o primeiro. E o primeiro, que é no caso 1, passa a ser o último.
Senhores, feito essa estrutura, vamos usar a partir daqui com uma regra de Sarri. Diagonal principal, 4 menos 1, menos 1. Possíveis diagonais em relação à principal, uma sempre acima, uma sempre abaixo. E lembrando, né, na regra de Sarri, os produtos das diagonais relativas à principal, você conserva o sinal. Então vamos nós. Menos 3 vezes menos 1 vezes menos 1 é o menos 3. K vezes menos 1 vezes menos 1 é o 4K. 2 vezes 4 vezes 1 é o 8. Senhores, vamos à secundária. A secundária, no nosso caso, antes do sobe e desce, é o 1, menos 4 e menos 3. Ficamos sempre com uma outra acima e uma outra possível abaixo. E aqui, senhores, nós trocamos o sinal ou a sinalização de cada produto da secundária, relativa à diagonal secundária. Então, vamos nós. Menos 1 vezes menos 1 vezes 2 é 2, passa a ser menos 2. 1 vezes menos 4 vezes menos 3, 12, passa a ser, ou trabalhamos menos 12. Menos 1, 4 vezes K é o menos 4, passamos a usar 4K. Bom, senhores, vamos agora operar os termos semelhantes. Em relação à diagonalização principal, podemos operar aqui o menos 8 com, aliás, o 8 com menos 3, que dá 5, ficamos com 5 mais 4K. Em relação à diagonalização secundária, menos 14 mais 4K, na diferença a 0. Operando os termos semelhantes. 5 e o menos 14, senhores, dá o menos 9. 4K mais 4K é 8K, na diferença 0. Trazendo esse menos 9 a segundo membro, ficamos com 8K diferente do 9. Senhores, isolando o K, chegamos a K, na divisão a 8, chegamos a K diferente de 9 oitavos, ou seja, 8K diferente do 9. Dividindo essa equação por 8, chegamos então a K diferente de 9 oitavos. Pronto, senhores, chegamos então ao pedido do problema. E para chegarmos à opção, no caso é a opção A. 63. Função n a m, definida por f de x igual a 3x mais 2. Essa função é apenas injetora, é sobre, é injetora e é sobre, nem é uma nem é outra, nem é sobre nem é injetora. Bom, senhores, nós temos então que denominar essa função que possui um domínio natural e um contradomínio natural. Senhores, temos então a questão com denominação de função. Para dar a nossa lembrada, uma função é considerada injetora. Uma função f de A em B, ou para B. O domínio A contra domínio B é denominada uma função injetora se somente se elementos distintos do domínio correspondem a imagens distintas do contradomínio. Ou seja, senhores, para a condição injetora, elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. No caso da sobre, a função ou uma função f de A em B é denominada de função sobre se somente se o conjunto imagem da função for igual ao contradomínio. Então, senhores, na condição da sobre, ela vem funcionar como conjunto imagem, sendo o próprio conjunto de chegada ao próprio contradomínio. Nosso caso, se é de f de A em B, o nosso conjunto B é o contradomínio. Bem, gente, vamos fazer aqui o seguinte, fazer aqui um diagrama, um anagramazinho para essa nossa função. Conjunto de partida do domínio da função, conjuntos naturais. Vou colocar aqui algum deles, para a gente ter condições de fazer essa análise. Conjunto de chegada também é o conjunto dos números naturais. Vamos aqui também isolar ou usar algum deles. Bem, senhores, vamos então fazer aqui umas imagens, determinar algumas imagens. Vamos usar essa tabela, onde temos esses domínios aqui de 0 a 4, os conjuntos de partida, e aqui as respectivas imagens, ou seja, a imagem do 0 é o f vezes 0, ou f de 0, que é o 3 vezes 0 mais 2, que é o 2. Ou seja, a imagem do 0 é o 2. A imagem de 1, para x igual a 1, f de 1 é 3 vezes 1 mais 2 igual a 5.
A imagem do 2 é o f de 2, 3 vezes 2, 6 mais 2, 8. A imagem do 3 é o 11 e a imagem de 4, né, o f de 4, é o 3 vezes 4 mais 2 igual a 12. Senhores, vamos então trazer isso aqui para o nosso anagrama, para que fique bem clara essa explicaçãozinha aqui. Então vamos nós. A imagem do 0 é o 2. A imagem do 1 é o 5. A imagem do 2 é o 8. Está dando para ver alguma coisa, hein? Ok? Mas vamos continuar. O f de 3 é 11. O f de 4, a imagem do 4, 14. E aí vai, né, senhores? Então o que é que se verifica, senhores? Qual delas dá para a gente citar que de cara cai fora, digamos? A sobre, né, senhores? Ou seja, para que a função seja sobre, necessariamente o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. Isso aqui nunca vai acontecer com essa lei de função. Então, senhores, o conjunto imagem é diferente do conjunto dos números naturais. Ou seja, podemos então dizer, senhores, que essa função não é sobre-injetora. Em outras palavras, ela é apenas uma função injetora. A 64, senhores, os lados de um triângulo obtusângulo medem 3, 5 e 7 metros. A medida da projeção do menor dos lados sobre a reta que contém o lado M, o lado de 5 metros é em metros. Então, senhores, ele está interessado numa projeção sobre, ou trabalhando com um triângulo obtusângulo, e vamos denominar essa projeção de X. Ou seja, nós temos um conteúdo, que é a geometria plana, estudando um triângulo obtusângulo. Ou seja, se é um triângulo obtusângulo, senhores, ele possui um ângulo maior do que 90 graus. Para dar uma lembrada, é uma figura desse tipo. Nessa nossa figura, vamos trabalhar com o A sendo o maior lado, no nosso caso aqui será o 7, o C será o intermediário, o 5, onde a projeção deve ficar, e o B, né, no caso, 3 metros. Ou seja, na nossa figura, nós vamos trabalhar com esses respectivos valores. Senhores, vamos agora usar uma outra figura para chamar a nossa projeção. Vamos supor que seja essa, né, a projeção do cateto, ou desculpa, do lado CA, sobre, no caso, o lado de 5 metros, ou seja, a sua continuidade. Ok? A nossa meta é esse caso, X, projeção do CA sobre o lado 5, que no caso é o nosso lado AB. Bem, senhores, o que vamos fazer? No caso, uma das maneiras, nós verificamos que temos nesta figura dois triângulos retângulos, né, senhores? Um triângulo grandão, CHB, reto. Aqui a altura, vamos considerar aqui a altura, a projeção. E no caso, o triângulo menor CHA. Então, gente, vamos usar o teorema de Pitágoras nos dois, tá? No triângulo maior CHB, a hipotenusa, que diz o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, no triângulo maior, a hipotenusa é 7, vai ficando 7 ao quadrado, igual a h ao quadrado, mais o HB, que é o outro cateto, que é o h mais 5 ao quadrado. Vamos chamar isso aqui de equação 1. No triângulo menor, CHA, nós temos a hipotenusa 3, catetos h e x. Então, podemos trabalhar com 3 ao quadrado, igual a h ao quadrado mais x ao quadrado. Lógico, usando o respectivo teorema de Pitágoras. Senhores, isolando esse h ao quadrado nessa equação, essa segunda equação, podemos então dizer que h ao quadrado será igual a quem? A 9, que é o 3 ao quadrado, menos x ao quadrado, chamando de equação 2. Senhores, vamos usar o valor do h ao quadrado na primeira equação, ou seja, vamos substituir a equação 2 na primeira. Ou seja, vai ficar a depender de quem, senhores? 7 ao quadrado é o 49, h ao quadrado é o 9 menos x ao quadrado, mais x mais 5 ao quadrado, senhores. O quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que dá o 10x, mais o quadrado do segundo, que é o 25. Senhores, temos então aqui uma equação na dependência do nosso problema, que é o x. E dá para a gente melhorar um pouquinho, porque dá para cancelar o menos x ao quadrado com mais x ao quadrado, ficamos com a equação na dependência primeiro grau.
Vamos isolar o termo em x, ou seja, o 10x. Tomar o 25 mais o 9 dá 34 e trazê-lo a primeiro membro, vem negativo. Senhores, ficamos a depender de 49 menos 34, que é o 15, valendo 10x. Dividindo a equação por 10, chegamos então, senhores, a x valendo 1,5, que é, no caso, o pedido ou a projeção desse cateto menor. Então, senhores, a opção correta do problema, opção B. Senhores, vamos a 65. Na figura PA, PA é tangente à circunferência em A. Segmento PA é tangente em A. E B é o ponto médio de PC. A medida de PC em centímetros é. Então, senhores, nós temos aqui um problema, potência de ponto. Mas vamos tomar aqui o dado seguinte. O ponto B é médio de PC. Esse ponto é médio do pedido. Ó. Então, nós vamos denominar, por exemplo, a distância, ou segmento PB de D, e bem como, se esse ponto é médio, o BC também é D. Podemos, então, dizer, senhor, que o pedido do problema fica a depender de 2 vezes esse valor D, já que o pedido é o segmento PC. Está pedido em centímetro, nós temos a tangência, ou segmento tangente já em centímetro, então tudo bem. Bom, vamos então, senhores, ao problema. Potência do ponto, para dar aquela lembradinha, se nós temos um ponto na situação de uma tangente, o PT, ele sempre será ao quadrado, valendo quem? Todas as demais potências, todos os demais valores, que no caso são as secantes, em produto. O PT ao quadrado será igual a P a 1 vezes o PB1. Ou então P a 2, P vezes o PB2. E assim por diante. Senhores, na nossa figura, vamos usar, no caso, ó, a condição da tangência, ou seja, vai ficando PA ao quadrado igual a quem? PB vezes PC. Justamente o que nós temos aqui como lembrete. Bom, vamos usar aqui o quem é quem, né, senhores? Nós temos o que em dados? Que o PB é B, é D, e o PC 2D. E o nosso PA, ó, é 8 raiz quadrada 2. Então, ficamos a depender agora com as substituições de 8 raiz quadrada 2 ao quadrado, que é 8 ao quadrado, vezes a raiz quadrada 2 ao quadrado, e D vezes 2D, podemos trabalhar com 2D ao quadrado. Senhores, ficamos a depender de 64, raiz quadrada 2 ao quadrado é 2, vezes 2D ao quadrado. Dividindo essa equação por 2, ficamos com D ao quadrado igual a 64. E aí, então, senhores, o D será igual a raiz quadrada de 64, que é o mais ou menos 8. Gente, o D é dimensão, é um segmento. Então, nós só vamos trabalhar com a dimensão positiva. Ou seja, o nosso PC, que é o pedido, 2 vezes o D, né? Ficamos, repetimos, voltamos a citar apenas a condição positiva. É o 2 vezes 8, 16. Em termos de opções, senhores, a opção é a C. Bom, gente, valeu, no mais, deixamos aqui o próximo vídeo dessa prova. Ficamos, então, o ideal é que vocês façam os problemas, ou seja, bons estudos e até a próxima.